A empresa de hoje não é nenhuma novinha, mas você pode se surpreender ao achar que ela mais se parece com uma startup. Depois do fim do contrato com um dos maiores bancos do país em 2018, que já chegou a corresponder cerca de 80% das receitas, ela teve que virar o jogo e mudou completamente seu modelo de negócio. Com foco na venda e no pós-venda de produtos financeiros, seguros e operações de relacionamento com o cliente, a companhia ganhou fôlego ao fechar outras parcerias. E de lá para cá, a Wiz celebrou contratos com Caoa, Itaú, Santander, Interseguros, Polishop e por aí vai. Hoje é estruturada em unidades autônomas, como a Wiz Parceiros, Wiz Concept, Wiz Benefícios, Wiz Conseg, Wiz Labs e Wiz Corporate. Nesse quase meio século de existência, a Wiz aprendeu como ninguém a se adaptar aos novos tempos e, como boa brasileira, não se deixou abater pelos tempos difíceis. Abriu seu capital na Bolsa de Valores brasileira em 2015 e, desde então, a Wiz S3 passou por altos e baixos, batendo mínimas perto dos R$ 5 com o temor das consequências do fim do contrato com a Caixa no final de 2018 e batendo máximas de mais de R$ 16 por cada ação em junho de 2021. Quando chegou a valorizar mais de 37% em um único mês. A empresa vale mais de R$ 1 bilhão e busca uma meta de faturamento em receita bruta de R$ 1 bilhão para este ano, 10% a mais do que no ano passado. Já deu para perceber que os números são grandes e os desafios maiores ainda. O atual CEO entrou para lidar com o maior desafio da empresa e com as dores de governança corporativa. Para falar sobre a virada nos negócios e as perspectivas da Wiz Soluções, estamos aqui com Everton Peixoto, CEO da empresa. Bem-vindo, Everton. Obrigada por topar bater esse papo aqui com o Money Times e bora falar de negócios? Vamos. O fim da exclusividade aí, né, com a Caixa parece que já é página virada. Como é que você definiria a nova fase, a nova Wiz e quais foram os aprendizados desde então? Bom, antes de tudo, eu vou agradecer, Paulo. Agradecer o convite, eu acho que é uma oportunidade única para a gente falar sobre tudo o que está acontecendo na Wiz e toda essa transformação. E nada melhor do que esse nome do programa para marcar esses 4 anos de transformação que a gente vem passando. Então, a companhia sim pode dizer que a Caixa é uma página virada. A gente passou 4 anos pensando fora da Caixa. E construímos uma empresa completamente nova, jovem, ágil, e transformamos essa cinquentona, que essa semana faz 49 anos, numa empresa ágil, moderna, inovadora e transformamos não só o corpo, o DNA, a cultura, mas também o modelo de negócio. Como você mesmo falou, em 2018 a Caixa era 80% do nosso faturamento, o nosso único parceiro e, na verdade, a razão de ser da companhia. E hoje, e aí fazendo 3 anos e meio desde que a gente repactuou os contratos com a Caixa em agosto para setembro de 2018, nós somos mais de 16 operações, mais de 8 joint ventures e a referência na distribuição de produtos de seguros e agora também produtos financeiros via balcões, que são essas parcerias que a gente executa com magestria. Sim, a Caixa é uma página virada na nossa história. Bom, com a Caixa aí, com essa página virada, a Caixa ainda tem uma participação, né, com vocês. Tem algum plano, alguma coisa para venda da participação ou vocês vão continuar nesse mesmo esquema? Ela tem 25%, mas não é bem isso. Você pode explicar um pouquinho mais? Claro, ótimo, Paula. Obrigado até pela oportunidade. Então, a Caixa Seguros Holding, ou CSH, ela tem 25% do capital da companhia. E a Caixa Econômica Federal, através da Caixa Seguridade, que é listada, tem metade dessa participação, ou seja, 12,5%. Mas desde o ano passado, na verdade desde o final do ano de 2020, ela já abriu mão do mando de campo de nomear conselheiros. Hoje a Wiz, dos 9 conselheiros, 5 são independentes, então ela já é muito próxima de uma corporation, já são indicados pelo mercado e por um processo seletivo completamente independente. No ano passado, a Caixa Seguridade soltou um fato relevante informando o interesse de desinvestir da companhia, mais ou menos nesse mesmo período que você falou do nosso pico do valor do preço da ação. Desde então, a gente está aguardando o processo de tomada de decisão. O que a gente pode dizer é, a Caixa já não é a razão de ser dos nossos negócios. A gente ainda tem algum nível de receita dependente da operação antiga da Caixa,
ela não é atuante na nossa governança, então faz todo sentido que ela comece a avaliar o desinvestimento, até por ser uma empresa listada, que está com um ativo preso, mas é um ativo líquido. Então deve ser algo que está no planejamento da Caixa Seguridade. Nós, como WIS e Management, nosso foco é entregar resultado para os nossos acionistas. Então não é o foco da companhia ficar discutindo ou liderando esse processo de desinvestimento da Caixa Seguridade. Como você falou agora aí de entregar os resultados para os acionistas, né? Vocês sempre foram aí muito bons em dividendos, né? Eu vi aqui, dei uma pesquisada e a parcela aí é mais ou menos 7,5% que tá hoje. Como é que vai continuar? A gente está passando por um momento bem complicado do mercado, do país, da economia, né? E vocês ainda continuam entregando muito bem esses dividendos. Vocês vão continuar com esses, né? Antes de 2018 era 100%, né, de payout. Mudou em 2018, claro, novos tempos, 50%. Você pode falar aí como vocês vão continuar, vai continuar com 50%? Tem uma previsão aí de segurar um pouquinho mais o caixa, enfim, fazer outros tipos de investimento com que vocês dão para os dividendos? Olha, a companhia é uma companhia muito focada em resultado e geradora de caixa de zero. Então não é uma companhia posicionada com ganhos futuros, né? A gente tem uma visão muito pragmática sobre a necessidade de gerar valor para o nosso acionista no curto, médio e também no longo prazo. E a gente acredita que o pagamento de dividendos disciplina o management, disciplina a companhia e demonstra a nossa capacidade de geração de resultado e de caixa. Então a companhia pretende continuar mantendo essa disciplina de ser uma boa pagadora de dividendos. Dito isso, como você mencionou, de 18 para 19, a gente mudou a regra de payout da companhia porque estávamos num processo de reinvenção e o nosso business é aquisição de operação. Nós temos um braço de business development muito forte, de inorgânico muito forte, né? Então muitos dos negócios que você mencionou foram frutos de aquisições. Então existe a necessidade de retenção um pouco desse resultado, mas isso não impede que ela continue sendo uma boa pagadora de dividendos. A gente deve sentir para esse exercício uma pequena queda em valor absoluto do pagamento de dividendo, mas isso será superado muito rapidamente pelo crescimento desses novos negócios. Muito bom. E ano passado vocês também aí emitiram debêntures, né? Cerca aí de 250 mil unidades, né? Qual a previsão aí? Vocês, né, falando aí de caixa e tudo mais, vocês pretendem, como é que vocês estão utilizando isso, né? Vocês pretendem emitir mais debêntures? Não vão, de repente, com o que precisar, vai pedir um empréstimo? Ou como é que vocês estão se reinvestindo? Pode falar um pouquinho? Claro, a companhia possui uma alavancagem muito gerenciável. Então hoje, como você mesmo mencionou, a gente teve uma emissão de debênture que hoje dá uma alavancagem na casa de 220 milhões de reais, mais ou menos 50% do nosso EBITDA consolidado. Então é uma alavancagem muito sob controle. Obviamente a gente tem earn-outs a pagar de aquisições, o que gera um pouco mais de alavancagem financeira da operação, mas ainda existe espaço sim para tomar mais capital, tomar mais dívida. Isso é prioritário nesse momento? Na verdade não. A estrutura financeira da companhia está bem equacionada, a gente tem feito deals com alocação inteligente de recursos, e a gente não vê uma grande emissão de debênture no curto prazo. Especificamente quando a gente emitiu a última debênture, aí o investidor da WIS sabe, a gente tinha ganho um processo competitivo muito grande, que era o balcão de seguros do BRB. E aí tinha um pagamento de upfront considerável, e foi para esse pagamento de 300 milhões de reais que a gente contraiu nossa primeira dívida da nossa história. Legal. E aí você falou aí até de EBITDA, né? Vou puxar aqui um pouquinho para os resultados aí do primeiro trimestre, vou dar minha colinha aqui. Vocês tiveram aí um aumento de quase 90% na receita bruta extra caixa, né? Mas o lucro líquido e o EBITDA acabaram tendo aí uma queda aí, acho que de 14% e 19%, né? 19% no lucro e 14% no EBITDA, né? Existe algum plano diferente que vocês estejam planejando aí para virar esses números, para trazer um pouco mais de lucro? Olha, aí, de novo, o investidor da WIS precisa tomar um pouco de cuidado, porque nós estamos comparando o primeiro trimestre de 2021, quando a Caixa ainda fazia parte
da originação de negócios da companhia. No ano passado, teve na ordem de 450 milhões de reais de faturamento oriundo da operação da Caixa, e agora a gente está comparando com o primeiro trimestre sem o contrato da Caixa, que se findou em fevereiro de 2021, mas teve um processo de runoff. Então, quer dizer, ainda estamos comparando banana com maçã. Por isso, esse cuidado para não ter uma impressão de queda de resultado da companhia. Poxa, Everton, mas como é que vai ser o segundo trimestre com o segundo trimestre? Aí nós já não estamos mais comparando o trimestre cheio da Caixa, mas sim parcial, com sem Caixa. Então a gente já vai ver essa natureza, essa pujança dessa nova companhia que está nascendo. A gente soltou um guidance, estamos muito firmes e otimistas com o nosso guidance de 1 bilhão de reais de faturamento, o que é maior do que o ano passado, sendo que ano passado, desculpa a repetição, mas tínhamos a Caixa pelo menos pelos 6, 7 meses e agora não mais. Isso ainda impõe um crescimento. Quando a gente fala de lucro líquido consolidado, que significa a consolidação de todas essas joint ventures, a gente deve ter aí uma estabilização ano contra ano. Mas isso vai ser substituído por negócios novos, negócios que estão amadurecendo e negócios que ainda estão por vir. O Paraná Banco, a nossa joint venture com o Paraná Banco, a Paraná Seguros e a Omni One são negócios já publicados, mas que ainda não estão dentro do nosso balanço, estão aguardando a autorização do Banco Central para entrar em operação. Legal, e você falou aí realmente aí dessa mudança, trazendo os números aí. Qual é o papel da liderança nessa virada de jogo? Foi fundamental, Paula. Depois de 2018 a gente trocou toda a gestão, trazendo aí um fôlego novo, uma oxigenação. Tivemos como aproveitar muito dos nossos talentos e pode-se dizer que o que a gente tem hoje na Wiz, o que a gente enxerga na Wiz 4 anos depois, uma reinvenção do modelo de negócio, se deve a gente. Então é uma companhia onde o principal ativo são pessoas. Então não é uma companhia com uma patente, com uma fábrica, e tudo é oriundo de muita inovação, entrega e foco no resultado. Essa transformação cultural da Wiz, que a gente tem tanto orgulho e que gerou o slogan Never Bet Against Wiz, que nada mais é do que uma devolução interna nossa a um ceticismo pós-perda da Caixa, vem dessa transformação cultural. Hoje a companhia, depois de 4 anos que a gente entrou no ranking Great Place to Work, acabou de ser reconhecida como número 1 no Centro-Oeste. Pela primeira vez a gente é a melhor empresa para se trabalhar no Centro-Oeste. Devemos avançar bastante no ranking nacional. Ano passado fomos a 32ª e uma das 10 melhores empresas para mulher trabalhar. Então cultura, gente e DNA Wiz é fundamental para o que a gente está construindo. Muito bom. E aí vocês também devem ter essa questão, vocês têm essa volta aí de inovação, vocês têm investido bastante em inovação e deve ter sido crucial ali no momento da pandemia. Vocês tinham aí uma presença física, né? Você comentou anteriormente que tinha aí até um prédio, uma parte que vocês ficavam e agora, né, a pessoa pode escolher, pode fazer flexível, pode fazer home office, pode falar aí um pouquinho como foi. Vocês já vinham dessa transformação, né, da Caixa e aí veio a pandemia. Você pode comentar um pouquinho? A pandemia botou tempero nessa transformação, né? Acho que muita coisa colocou temperos, alguns temperos com desafios bem grandes na nossa história, né? Então teve uma turbulência muito grande durante esse processo. Não foram 4 anos simples, foram 4 anos muito desafiadores e a pandemia veio para impor aí uma aceleração no processo de transformação digital que a companhia já estava passando. Na época nós tínhamos algo em torno de 2.400, 2.500 funcionários, a maior parte deles com presença física de vendas, fora uma empresa de retaguarda com mais de 400 pontos de atendimento telefônico. Então, levar tudo isso para casa foi um desafio, mas foi um desafio que a gente conseguiu vencer, porque anos antes a gente tinha iniciado uma transformação ferramental, uma transformação de cultura. Logo no começo da pandemia, a gente lançou o programa Wiz Everywhere, o nosso WE, que possibilitou alterar todos os contratos de trabalho e hoje posso dizer que a empresa é basicamente flex, com poucas divisões que ainda exigem uma presença física forte. Sim, nós devolvemos a nossa sede, também foi algo simbólico, a nossa sede ficava dentro do prédio da Caixa Seguradora, então essa devolução marca
esse novo momento de uma WIS leve, aberta, flexível e com muitas parcerias. Então, nada melhor do que sair de outra caixa, que era essa sede antiga que a gente tinha. E você falou aí da WIS Everywhere, né? Não posso deixar de perguntar aí os planos de crescimento, de expansão, né? Se vocês pretendem aí, vocês atuam apenas no Brasil, quais são os planos de vocês aí para o futuro, para expandir aí internacionalmente? A WIS, Paula, é a maior empresa de distribuição de seguros, hoje, se diversificando, mas nosso core ainda é seguros, a maior empresa de distribuição de seguros da América Latina. Então isso já é motivo de orgulho. Mas o volume de oportunidades de transformação no Brasil ainda é muito grande. Óbvio que a gente tem aspirações de sair do Brasil, e aí olhando a América Latina, olhando bastante a Península Ibérica, mas é importante que a gente seja disciplinado com o recurso que não é nosso. O nosso recurso é do acionista e a taxa interna de retorno de oportunidades no Brasil ainda é maior devido ao nosso nível de sinergia local. Com o tempo, eu acho que vai ficar claro essa transformação, que não tem em lugar nenhum no mundo, da forma de fazer venda de seguros via balcão de terceiros, e aí vai ser natural que a gente vai levar o nosso investidor para fora do Brasil também. E tem alguma previsão aí de tempo? Pode chutar aí para a gente? Olha, a gente tem uma ambição clara, que é chegar em 2030 como uma das 20 maiores empresas de distribuição de seguros do mundo. Hoje, nesse ranking, só existe uma empresa fora da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, que é uma chinesa, e não existe nenhuma empresa do hemisfério sul. É impossível alçar esse nível de voo estando limitado a um país só. Então eu acho que isso vai acontecer durante essa década e a gente vai botar o pé lá fora, mas vai botar com solidez e com retorno para o nosso investidor. Muito bom. E aí, para a gente finalizar aqui, obrigada aí por comentar aí toda essa virada de vocês, e eu queria que você deixasse aí algumas dicas para o empreendedor, para alguém aí que está com a corda no pescoço e não sabe o que fazer. Acho que a primeira coisa, principalmente aí falando do empreendedor, aquele empresário que está com o time, eu acho que é motivar e cativar o seu time. Então, um time com orgulho, com dedicação e comprometimento, abraça a empresa nesse momento. Então, essa é a primeira dica. Eu acho que um time unido, uma cultura que se abraça, que se respeita, vai longe. O segundo ponto os negócios precisam ser reinventados, né? Não é só por causa do título da matéria. A gente precisa olhar esse ano, um ano pós-pandemia, com inflação alta, com desafios para todo e qualquer empresário, para toda e qualquer empresa, com a cabeça aberta. Precisamos pensar em negócios fora da caixa, no trocadilho, e principalmente capturar oportunidades secundárias. Então, quer dizer, se a gente estava ontem ganhando dinheiro vendendo veículos, está na hora desse empresário pensar, poxa, o que eu tenho sinérgico a essa operação para maximizar meu resultado? Claro que seguros aí é uma boa oportunidade. Mesma coisa, instituições financeiras, varejistas. A gente falou um pouquinho sobre varejistas, eu acho que o movimento natural da indústria de varejo é capturar oportunidades, inclusive com produtos financeiros, mas produtos secundários. Então, unir gente, cultura, orgulho e comprometimento, aliado a pensar fora da caixa e trazer oportunidades novas. Nessa hora, a WIS é com certeza um parceiro muito importante para essa transformação, para esse turnaround. Muito bom, muito obrigada mais uma vez, Everton. Gente, esse aqui foi o segundo episódio aqui do Turnaround. Espero vocês na próxima. Até lá!